Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Muito bem. Esta palavra é uma palavra muito poderosa. É uma palavra que todo cristão precisa atentar-se. A história aconteceu quando Jesus foi preso, morto e sepultado. Devemos nos lembrar que antes Jesus havia dito para Pedro que ele cuidasse das ovelhas, cuidasse dos demais discípulos, apóstolos e do rebanho. O Senhor incumbiu Pedro disso. Tanto é que há uma passagem que diz que Jesus disse: olha, quando tu converteres, confirma os demais que estão para cair. Então veja que foi passado para Pedro a responsabilidade de cuidar, de discipular, de apacentar o rebanho. Mas Pedro, entretanto, estava vazio do Espírito Santo. Porque quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito, ele soprou para entendimento da palavra. O poder do Espírito Santo que encheu Pedro e os demais que estavam ali no cenáculo veio depois que eles obedeceram a palavra de Jesus, que ordenou que eles ficassem ali até serem cheios do Espírito Santo, receber o poder. Poder. Quem recebe poder pode. Pode o quê? Pode amar. Quem recebe o poder do Espírito Santo pode. Porque o poder faz a pessoa poder fazer. Pode evangelizar. Pode amar as pessoas e pode perseverar e não desistir delas. E pode ter êxito naquilo que faz. Só pelo poder do Espírito Santo. Jesus sabia que Pedro, que os demais, não teriam sucesso nessa obra de evangelização e de discipulado, nessa obra de amor, porque amar é cuidar, amar é beneficiar alguém, amar é ter atitude em benefício de outrem. Isto é amar. Amar não é um mero sentimento, eu sinto, eu arrepio, eu sinto tanto dentro de mim. É como a fé sem obras, né? O amor não é um sentimento, não. O amor é mais do que sentimento. O amor é atitude, é ação, é obediência. Amor a Deus é obediência à sua palavra. E amor ao próximo é proporcionar ao próximo todo o bem que estiver ao meu alcance. É desejar ao próximo aquilo que eu quero para mim. É trabalhar, sacrificar até em benefício do próximo. Foi com amor ágape, que Deus nos amou. Amor que sacrifica, ao ponto de sacrificar o seu filho por nós na cruz. E foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida por seus amigos. Isso é porque ele era o próprio amor, o amor ágape.
o amor divino, o amor que se esforça, o amor que sacrifica, o amor que paga o preço em prol da pessoa amada, no caso do mundo das pessoas, do mundo humanidade. Ninguém tem maior amor que este, dar alguém a vida para os seus amigos. Jesus sabia que os discípulos não seriam capazes de amá-lo o suficiente para cuidar daquilo que ele mais ama. Por isso disse que eles ficassem lá no cenáculo, em Jerusalém, até que do alto fossem cheios do amor, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, é poder, o Espírito Santo é paz, é longanimidade, é ânimo, é temperança, domínio próprio, é perseverança, é amor que tudo suporta, que tudo transcende, que tudo pode. Pedro estava vazio deste amor, mas quando foi cheio do Espírito Santo, tudo mudou. Bem, esse acontecimento que lemos, Jesus é preso, é morto, crucificado, morto e sepultado. Nesse inteirinho, nesse período, Pedro primeiro nega Jesus, quando Jesus foi preso. E Pedro antes havia prometido que jamais negaria Jesus, que até morreria por ele. Não pôde fazer isso, ele negou Jesus, porque a nossa carne é fraca. Só cheios do Espírito Santo é que conseguimos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, amá-lo acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Pedro nega Jesus e vai embora. Jesus havia dado a ele a função, a responsabilidade de cuidar dos demais para não cair. Pedro vira para os discípulos, os demais, e diz: vou pescar. E os outros também disseram a mesma coisa: vamos também. Um convite para lazer, para satisfazer nosso ego, nossa vontade, um convite para uma festa, para algo que a gente gosta de fazer. Esse tipo de convite você arrasta muita gente. Você convidar alguém para ir numa festa, puxa vida, você não terá dificuldade em levar pessoas. Muitas pessoas vão dizer: nós vamos com você. Mas quando você diz: olha, vamos evangelizar, vamos discipular, aí tudo muda. Somente as pessoas cheias do Espírito Santo, que é amor, é capaz de amar o suficiente para inverter as coisas. Inverter. Pedro não conseguiu inverter, porque ele estava vazio. Vou pescar. E os demais disseram: vamos também. Abandonaram o rebanho, abandonaram a evangelização, o discipulado, a obra de Deus e foram pescar. Hoje tem muita gente assim, doido que chega um feriado para ir pescar, para ir passear, e as almas sem amor, sem cuidado, vidas abandonadas, gente desviada, fraca, afastada da igreja. Enquanto isso tem crentes passeando, comendo, bebendo, folgando, porque estão vazios do Espírito Santo. Pedro passa a noite inteira com os discípulos pescando e nada apanharam. É uma lição que Jesus estava dando a Pedro e aos demais. Muitas pessoas não entendem que não estão sendo abençoadas no trabalho, naquilo que fazem, não entendem que não estão sendo abençoados é porque estão deixando a obra de Deus sem ser feita. Em segundo plano, às vezes em plano nenhum, em posição nenhuma. Tem crente que a obra de Deus na vida dele não ocupa lugar nenhum. Tem crentes que a obra de Deus ocupa o segundo, o terceiro lugar. Não serve para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Aí Pedro lança a rede, noite inteira os discípulos não pegaram nada, e de repente Jesus aparece ali e já prepara um peixe, o peixe já estava pronto, assado, e chama os discípulos para comer. E aí Jesus vira para Pedro e diz: Pedro,
você me ama mais do que os discípulos aqui? Lembra que Jesus havia confiado a Pedro cuidar deles. Aquilo para Pedro era algo muito forte, né? Pedro, você me ama mais do que eles? Olha o que você fez. Você influenciou eles para vir pescar ao invés de cuidar da minha obra, do meu rebanho. Tem muita gente que influencia, né? Muitos crentes. Vamos para a praia, vamos para a cachoeira. Não que seja pecado, é a questão de prioridade. Tem muita gente que influencia outros. Ao passo que você não escuta, vamos fazer visita, vamos cuidar do rebanho, vamos evangelizar, vamos discipular, vamos orar, vamos ao monte, vamos jejuar, vamos para a igreja. São poucas pessoas que fazem isso, né? Tanto é que são poucos visitantes na igreja, porque poucos crentes fazem isso. Então, diante de tudo isso, Jesus pergunta, tu me amas mais do que esses? E ele responde com sentimento. No sentimento dele, puxa, eu amo Jesus. Senhor, eu te amo. E Jesus então diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro não entendia, né? Pelo menos não queria entender. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes? E pela segunda vez ele diz, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele responde triste, já apelando, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe tanto, porque Deus sabe até os nossos pensamentos. Sabe tanto que Jesus perguntou 3 vezes para ver se ele desconfiava da hipocrisia dele. Ele estava amando Jesus com sentimento. Não estava amando a Jesus com obediência. Não estava amando a Jesus na prática. O que Jesus queria dizer para ele, Pedro, se você me amasse, você não teria deixado o meu rebanho sozinho. Pedro, se você me amasse, você estaria cuidando das minhas ovelhas. Você estaria pastoreando as minhas ovelhas. Você estaria cuidando, vigiando as minhas ovelhas, ensinando as minhas ovelhas. Quantas vezes nós queremos dizer que amamos a Jesus num hino, numa oração, com sentimento, mas o que prova que amamos Jesus é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, que é o que Jesus falou, uma comida tenho para vós, a qual não conheceis, que é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Jesus estava pregando o Evangelho para uma mulher que trouxe uma multidão. Já havia passado da hora dele comer. E os discípulos então insistiam, tem hora para tudo, não é o que dizem por aí? Pois é, tem hora para tudo, mas o reino de Deus é em primeiro lugar. Jesus já estava com fome. Segundo alguns estudiosos, era mais ou menos 3 horas da tarde já, o almoço estava super atrasado. Mas Jesus preferiu evangelizar, porque o amor sacrifica. Quem ama não tem medo. Quem ama não fica dizendo dentro da igreja que ama Jesus. Quem ama está provando que ama, indo de casa em casa, falando de Jesus, evangelizando, cuidando das ovelhas, buscando a ovelha desgarrada, perdida. Tem muitas ovelhas perdidas. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, há uma passagem muito interessante aqui, no versículo 15, capítulo 15, versículo 1 em diante. Aproximava-se Jesus, ou seja, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, preste atenção nisso, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola.
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntas que não, ou por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que coisa tremenda! Jesus fala desta parábola das 100 ovelhas, nos dá uma tremenda lição. Um pastor literal, né? Pastor literalmente falando, que cuida dos animais, de ovelhas, ele conhece as ovelhas pelo nome e as ovelhas o conhecem pela voz. Tamanha a intimidade, a aproximação. O pastor não se ausenta das ovelhas, não. Ele pega as ovelhas no curral, onde tem, né, alguém cuidando. De manhã ele chama pelo nome. A relação de pastor com ovelha não pode ser uma relação, né, digamos assim, coletiva. Não, o pastor tem que conhecer cada pessoa e ter, né, aproximação de cada pessoa e proteger e cuidar e discipular cada pessoa. Talvez essa seja a razão que há muita gente desviada, afastada da igreja, porque a relação é distante, quando a relação tem que ser muito próxima. Tão próxima que a ovelha conhece até a voz do pastor. O pastor chega no curral pela manhã, chama nome por nome. Nome por nome. O bom pastor, ele sabe o nome das ovelhas, a história da igreja, a vida, ou seja, das ovelhas, e ele zela das ovelhas, tem intimidade. Essa deve ser a relação do crente com os irmãos e do pastor com as ovelhas. Não é só do pastor. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, amai uns aos outros, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. O pastor chega lá no curral, no pasto, ou no meio do pasto, e chama pelo nome: Maria. E ela ouve a voz, identifica e vem. Pedro, Joaquim, Manuel. Se chegar um outro que sabe o nome de todas as ovelhas daquele pastor e chamar pelo nome, elas não vêm, porque conhece o timbre da voz do seu pastor. Tamanha relação, intimidade. Tem muitas ovelhas que estão precisando de intimidade, de alguém que as ame de perto, que delas cuidem, que com elas se importam. Nós não podemos pastorear o rebanho, né, a grosso modo, ou seja, coletivamente. O povão está aí. Não é preciso, cada ovelha precisa sentir o cuidado do pastor, a proteção do pastor. E essa tarefa não é só do pastor eclesiástico titular da igreja. Essa tarefa é de todo cristão. Todo cristão, todo filho e filha de Deus recebe essa incumbência. Na igreja primitiva era assim: cuidavam-se uns dos outros, comiam junto o pão, né? Em casa, partiam o pão. Era uma igreja que se amava e se ajudava mutuamente, se pastoreava. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer. E um detalhe muito importante que eu aprendo aqui é que, para poder ter a ovelha extraviada, desviada, afastada de volta, a igreja, nós temos que sair da zona de conforto. A primeira coisa que o pastor fez foi sair, deixou as 99. O pastor que ama, a pessoa, o crente que ama, ele não fica feliz porque na igreja dele tem 99 e não importa se saiu uma, ainda ficou muito assim. Não, ele ama pessoalmente cada uma, tem sentimento verdadeiro por cada uma e cuidado por cada uma. Ele sai por causa de uma, deixa 99 e saiu procurando. Essa procura,
exige perseverança, se não desiste logo. O amor ágape, que não mede esforços, demorou a encontrar com certeza. E quando encontra, olha só, e quando encontra, ele cura as feridas daquela ovelha, põe-na sobre os seus ombros. Olha aí, tem muitas ovelhas feridas, fracas, que esse negócio de convidar não funciona. O grave problema da igreja é que quer convidar pecador a vir para a igreja. Está errado. Quer convidar crente desviado para vir para a igreja. Está errado. Totalmente errado. Jesus manda buscar, pôr no ombro e trazer. Trazer para a igreja ou levar para a igreja. Manda buscar. Para buscar é preciso sair da zona de conforto, pôr o pé na estrada. Não pode medir esforço, porque o amor não mede esforços. E tem que pôr no ombro e trazer. Tem que dar ombro. Eu vim aqui que é para você voltar para a igreja. Aonde está escrito isso? Nós temos que buscar o povo, carregar o povo, esforçar, que é o que a palavra de Deus ensina. E cheio de alegria, porque achou ovelha perdida, o pastor volta indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Puxa, ele tem 99 ali, mas o amor dele por uma que se perdeu é muito grande. Sabe esse negócio, a igreja tem muito, um não quer, não tem problema não, não é assim não. Essa uma tem digital, essa uma que saiu, tem nome escrito lá em cima, tem coração que sente e que precisa ser amado. O bom pastor deixa as 99 e busca aquela que se perdeu e jubiloso volta e convida amigos para celebrar. Agora veja o que diz o versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe o que tem acontecido com as nossas igrejas? Estamos contentes ou pelo menos satisfeitos, porque tem 99 na igreja, tem 49, tem 19, satisfeito aqui, cheio de amor aqui, contentamento. Mas isso não provoca alegria no céu. As mesmas, né? As mesmas. O desviado não buscou. A ovelha perdida que nunca foi encontrada, o pecador, não foi salvo. Ninguém ganhou para Jesus. Como é que o céu vai alegrar? Como é que Deus tem alegria no ministério de um pastor assim? Como é que Deus tem alegria no ministério de uma igreja, na vida de uma igreja assim? Igreja que mal frequenta o templo, não leva ninguém nas costas, não carrega ninguém de volta, não cura a ferida de ninguém, não insiste. Eu visitei. Aonde está escrito na Bíblia visita, gente? Visita é criação de igreja, é coisa de igreja. Pastor não faz visita, pastor dá assistência. Igreja dá assistência uns aos outros. Visita é gente que não é da família, igreja é uma família. Visita é gente estranha. Não, nós damos assistência. E assistência é assim: o pastor sai e não para enquanto não encontrar a ovelha. Não cansa, não reclama, até achá-la. E achando, ele cura ela e põe nos ombros e leva de volta. Quantas pessoas têm feito visitas por aí, dizendo ao desviado: volta. Não, não é assim não. Volta não, é você que tem que trazê-lo. Encontra o pecador, o publicano, que essa história aqui foi com publicanos, pecadores, os fariseus, os religiosos hipócritas,
não gostaram de Jesus estar no meio dos publicanos evangelizando eles. E aí Jesus contou essa parábola. Então essa parábola nos ensina a cuidar de ovelha que enfraquece, desvia, afasta, e nos ensina a evangelizar pecadores que são ovelhas em potencial, ovelhas na perspectiva de salvação de Cristo. Ainda não foram batizados, não são salvos, mas Jesus as tem como ovelhas. Sim, Jesus falou isso aqui no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus fala que tem umas ovelhas que não fazem parte do rebanho dele. Olha aqui, ó, versículo 16, mas que ele vai buscar. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, olha aí. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Então preste bem atenção. Existem pessoas lá fora que Jesus quer como ovelhas aqui dentro, mas elas não virão. Alguém tem que buscar. Jesus diz: eu buscarei. Olha aí, o pastor que sai em busca da ovelha põe no ombro e traz. O cristão que faz isso com o desviado precisa fazer com o pecador também. A Bíblia, na parábola da grande ceia, diz que o Senhor, mandou um servo convidar os amigos para uma grande festa. E aquele servo saiu a convidou alguém que tinha grana, era bem de situação, tinha até bois para cuidar. E esse alguém disse: olha, eu não vou poder ir porque eu vou cuidar dos meus bois. Disse a outro: olha, meu senhor te convida para a festa, para a ceia, para o jantar. E aquele outro disse bem assim: olha, diga ao teu senhor que me desculpa porque eu tenho que cuidar da fazenda que eu comprei. E ao terceiro foi feito o convite. Convite muitas vezes não funciona, tá? E o terceiro disse: olha, eu não vou poder ir porque eu estou em mero prazer de lua de... Ou seja, eu estou em pleno prazer de lua de mel, não posso ir. O servo volta, fala para o seu senhor fica indignado e diz: nenhum deles, ingratos, provarão a minha ceia. Mas disse ao servo: agora você sai depressa. Depressa. Essa obra, gente, de buscar pecadores, tem pressa, viu? Não é sua agenda que tem pressa, suas coisas que tem pressa, não, é o reino de Deus. E tem muita gente que tem pressa para suas coisas, seus prazeres e suas vontades e interesses, mas não tem pressa com as coisas de Deus, com o reino. Vá depressa, sai pelos caminhos valados, lugar pobre, onde o povo não tem dinheiro para lua de mel, não tem dinheiro para boi, para fazenda, para passeio, mas convida e força-os a entrar. Em outras palavras, traz eles, é para trazer, não é só para convidar. O grave problema é que tem muita gente tão vazia do amor de Deus, do Espírito Santo, que só faz um mero convite. Tem outras que nem convite fazem, mas a Bíblia manda esforçar para que a casa se encha. Forçar, obriga-os a entrar. Olha, salvação é uma coisa tão séria que a gente tem que praticamente obrigar. Aí tem crente carnal por aí, que não conhece Bíblia, e anda dizendo assim: não, a gente não pode insistir não. Ô fariseu, vai ler a Bíblia. A Bíblia diz: força-os a entrar. Porque essas pessoas podem morrer desviadas ou sem conhecer Jesus e ir para a eternidade de dor sem fim. E o sangue vai ser requerido de quem? Das mãos de quem não insiste, das mãos de quem não ama o suficiente para insistir. A palavra de Deus diz: pregue, exorte, ensine a tempo e fora de tempo. Está aqui, 2 Timóteo 4. Isso é para aqueles que dizem: não pode insistir, forçar a barra não. Escuta aqui: conjuro-te perante Deus
e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, vai ter um julgamento, tá? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Tem esse negócio de horário. Jesus deixou de almoçar para pregar para aquela multidão que aquela mulher levou até ele. Repreende, exorta com toda a longanimidade. Olha aí, tem gente que diz, eu fui lá umas 4 vezes, não quis. Não tem isso não, tem que ter ânimo longo, até trazer a pessoa, não desista. Força sim, esforça e força. Hoje, sabe, conhece Bíblia e anda dizendo assim, não, a gente não pode insistir não. Ô fariseu, vai ler a Bíblia. A Bíblia diz, força-os a entrar, porque essas pessoas podem morrer desviadas ou sem conhecer Jesus e ir para a eternidade de dor sem fim. E o sangue vai ser requerido de quem? Das mãos de quem não insiste, das mãos de quem não ama o suficiente para insistir. A palavra de Deus diz, pregue, exorte, ensine a tempo e fora de tempo. Está aqui, 2 Timóteo 4. Isso é para aqueles que dizem, não pode insistir, forçar a barra não. Escuta aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, vai ter um julgamento, tá? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Tem esse negócio de horário. Jesus deixou de almoçar para pregar para aquela multidão que aquela mulher levou até ele. Repreende, exorta com toda a longanimidade. Olha aí, tem gente que diz, eu fui lá umas 4 vezes, não quis. Não tem isso não, tem que ter ânimo longo, até trazer a pessoa, não desista. Força sim, esforça e força. Hoje, sabe por que hoje tem que insistir, às vezes até forçar? É porque nós estamos vivendo os piores dias da história da igreja na terra. Dias de esfriamento, desprezo à palavra de Deus. Por que você acha que aqui, nós somos mais de 200 pastores, e por que você acha que aqui só tem alguns? Aliás, mais de 200 obreiros, né? Mais de 60 pastores. Por que só tem alguns aqui? Por isso. O coração está esfriando de quase todos. O amor. As pessoas estão rejeitando a palavra. A palavra de Deus para muitos não é doce ao paladar. Tem muita gente que não tem mais sede de Deus e da palavra. Somos mais de 200 obreiros. Quantos tem aqui? Foram registrados até agora 16. Quantos pastores? 33. Se contar pastores e pastoras, passa de 70. E auxiliares. Quantos membros? Ninguém tem membro registrado até agora. Ou tem alguns, melhor dizendo, desculpa. Mas quantos membros somos? 3 mil, 4 mil? Cadê eles? Essa época tem que insistir. Insista a tempo e fora de tempo. Por isso que eu fico aqui insistindo. Às vezes fica até meio chato. Mas é insistindo. É tentar empurrar você para o céu, para perto de Deus. Quanta gente que não tem esse amor e faz um convite lá, uma pessoa faz uma visitinha, 1, 2 vezes, depois diz assim, lavei minhas mãos. Não tem lavagem de mãos. Sabe o que lava o sangue das nossas mãos? É pregar o evangelho, insistir a tempo e fora de tempo, e esforçar para que a casa de Deus se encha. Esforçar para trazer o vizinho da direita, da esquerda, a ovelha que desviou, vai atrás dela, busca ela, põe ela no carro, paga passagem de ônibus, vem a pé com ela, mas traz ela. Isto é amor. É amor. Portanto, que este amor, o amor do Espírito, mova você poderosamente
no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com